tarde, tubarões. Satisfação, mais uma quarta-feira privilegiada. É um prazer para mim. Quando chega quarta-feira, eu fico animado. Saber que vou estar com essas feras aqui. Cada quarta é um aprendizado, mais um Shark Time. E eu tenho muito prazer hoje de receber os três mosqueteiros da Intercrédito, né? E eles estão aí, ó. Fala, meu amigo Clóvis. Oi, Luca. E Deixa eu já te aí? interromper aí. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que três, na verdade, são quatro? Sempre soube que eram três mosqueteiros, né? Ah, olha só. Tô Segundo brincando, são Alexandre, quatro, é. pois é, segundo Alexandre Domus, que escreveu, além dos mosqueteiros também, O Conde de Monte Cristo, A Rainha Margot, O Homem da Máscara de Ferro, ele nomeou os três mosqueteiros, né? O Porthos, Aramis, né? O D'Artagnan, tá? O Arthur, né? E o Athos também, exato. E aí, aqui você está vendo três mosqueteiros, que na verdade são quatro, tá? Uhum. O quarto mosqueteiro, ele está aqui dentro, o quarto mosqueteiro, ele está aí do outro lado, e são todos esses tubarões que fazem intercreto, assim, pesa massa. Massa, muito bem mesmo. Olha, eu vou me rotular, já que você rotulou, eu vou brincar com vocês, ó. Para essa live aqui, ó, Portos, Arthos, Aramis, e vou brincar que sou o D'Artagnan, que é o mais atrapalhado deles, né? O mais juvenil deles, o que aprendeu com os demais. Então tá tudo certo. Portos, Arthos, Aramis e D'Artagnan. Inclusive, o Homem da Máscara de Ferro, quem nunca assistiu, é uma continuação da história dos mosqueteiros, né? O Leonardo DiCaprio, pô, vale muito a pena assistir. Fica a dica aí pro pessoal. Diga aí, Mazinho. Pô, é um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, que eu acho que é um pouquinho, eu acho que é mais ou menos um torno de 12 anos gerenciando pessoas. Então, para mim, vai ser um prazer enorme poder disseminar um pouco desse conhecimento para vocês. Prazer é nosso, amigo. É satisfação. Espero que o pessoal esteja ligado aí. Fala, pai do Luca. Pai do Luca. Só que não sou eu, é o outro Luca, filhão dele. E aí, Luca, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse exato momento, nessa live maravilhosa. Queria parabenizar, logicamente, a empresa por essa atitude, por você, Luca, conduzir tão bem. Imagina. E agradecer a todos aí pelas palavras que o pessoal passou antes dessas lives, aí passando muita confiança. E também desejar a todos esses meus amigos aí uma excelente live para todos nós. Bom, aí vai ser legal. Olha só, hoje, excepcionalmente, nós alteramos o horário, né? Creio que semana que vem volta para as 16 horas. E hoje tivemos o privilégio aí, o Ivan me mandou um comunicado ontem, ele e o Sam, falando da possibilidade de anteciparmos essa meia hora, que valeria a pena. Fiquei muito orgulhoso, que ele falou assim, Luca, independente de loja aberta, de produtividade, de call center, o que seja lá o que estiver fazendo, nada melhor do que parar para afiar o machado, né? Essa fábula que todo mundo conhece, creio que a maioria já conhece. O lenhador precisava derrubar uma série de árvores, para resumir, muito bem resumido. Ele cada dia era mais competente, tinha mais habilidades, só que ele derrubava menos árvores ao invés de mais árvores. Aí um andarilho entrou na história e disse para ele, olha, sabe por que você não está conseguindo derrubar tanto árvores? Porque seu fio de seu machado perdeu. De tanto cortar árvores, você tem que parar e afiar o machado uma hora. E aí ele parou, afiou o machado, ficou um dia inteiro só afiando o machado, e nos outros dias subsequentes ele conseguiu derrubar muito mais árvores do que ele conseguiria antes sem afiar o machado. É o que nós fazemos aqui. Pelo menos a gente dá o direito dessa toda quarta-feira parar uma horinha para afiar o nosso machado, né? Afiar a nossa principal ferramenta, que é a mente, que é o nosso feeling, que é nossas memórias. E hoje tivemos o privilégio, como eu estava dizendo, o Ivanzinho, mas o Sam me ligou e falou assim, olha, vamos excepcionalmente abrir mais meia hora, então não vamos fazer o pessoal perder o tempo, eu vou direto para o que importa, né? Alex, propositalmente te apresentei por último, para você ser o primeiro que eu gostaria de direcionar uma pergunta, e ó, fique esperto que hoje estou com minha língua afiada aqui, né? Amigo, a gente sabe que, e a gente fala, já virou um clichê sobre quebra de paradigma, né? O tempo todo a gente fala sobre quebra de paradigma, quebra de paradigma. O McDonald's, eu lembro que o McDonald's foi uma das primeiras empresas a quebrar paradigma, quando ele simplesmente pegou o canudinho, lá nos Estados Unidos, uma certa época, início dos anos 90, ele
quebrou a pontinha do canudinho com aquela molinha. Aquilo foi uma grande quebra de paradigma, né? Durante décadas e décadas, o canudinho de plástico era daquele jeito, o McDonald's veio e desenvolveu aquela forma mais confortável para o consumidor, um ato tão simples e foi considerado, na época, a maior quebra de paradigma, né? Outros exemplos, como a Gillette colocar mais uma lâmina para o barbear poder ser inoxidável, fazer embaixo do chuveiro, uma série de coisas assim. E no nosso mercado sofremos dezenas de paradigmas também. Mas nós temos que lembrar que para atingir meta, neste momento, pós-Covid, momento de alta transformação, vamos falar muito disso, o que precisamos fazer, que todo mundo está nos ouvindo aí, o que precisa ser feito para quebrar os antigos paradigmas que tínhamos, né, para rever os paradigmas e entrar numa nova fase? Bem, Lucas, eu costumo falar para todos lá da minha equipe, da GEPAB, que nós temos que acreditar no nosso potencial. Eu acho que esse é a principal quebra de paradigma. Todos nós, vocês que estão do outro lado assistindo essa live, vocês sabem que tem um potencial gigante. Então, obviamente que diante desse problema, dessa pandemia, dessa crise global, nós temos aí inúmeras possibilidades de negócio. Só que aí nós só vamos conseguir enxergar essas possibilidades se nós acreditarmos no nosso potencial, no potencial interno que nós temos. E, obviamente, se esses tubarões estão aí nos assistindo, é porque, na verdade, potencial tem de sobra. Tem algum paradigma específico que você acha que a gente deveria quebrar? Qual paradigma que você acha assim, poxa, este era uma maneira que tínhamos e agora esse precisa ser rompido para a gente entrar nessa nova era, como muitos pensadores têm falado? Tem algum específico que você possa nos lembrar? Sim, temos sim, não é novidade para ninguém. Todos sabem que o paradigma da venda digital hoje, ela veio para ficar. A venda digital ela veio para permanecer. Isso vem nos ajudando bastante. E que bom que essa venda digital apareceu. Não, ela já existia, na verdade. Só que nós enxergávamos aí algumas dificuldades antes dessa crise, antes de vir essa pandemia. Nós acreditávamos que o nosso negócio, a nossa forma de trabalho, que era uma forma face a face, rosto a rosto, com o cliente na loja, abraçando, deixando na porta, tal. Nós pensávamos que isso não poderia acontecer de uma forma diferente. E a crise mostrou que tem que ser de uma forma diferente. Então, hoje, nós temos uma abordagem totalmente diferente, uma abordagem com o cliente em loja. Temos várias lojas abertas aí no momento, logicamente que tendo todo o cuidado, com máscaras, álcool em gel, enfim, claro. Segurança. Certo? Mas, assim, hoje a gente já não pode ser tão caloroso com o cliente, então nós tivemos que ter uma mudança. E a mudança da venda digital, de início, foi muito, muito difícil, mesmo muito complicado, porque muita gente não enxergou valor nesse produto, não enxergou possibilidade. E aí, aos poucos, nosso time ele foi evoluindo, e hoje está sendo sucesso. Temos muito que melhorar? Sim, temos. E tenho certeza que daqui para frente seremos aí sucesso nessa grande ferramenta. Beleza. Mazinho, Clóvis, quer complementar alguma coisa sobre algum ponto sobre quebra de paradigmas que tínhamos dentro do nosso negócio e que temos que especificamente pontuá-lo aqui? A própria filial do Alex é um exemplo de quebra de paradigma, né? Ela está mostrando para todas as outras regionais o quanto a gente pode evoluir. A regional do Alex hoje é um exemplo a ser seguido, que consegue ter uma produção acima de 70% de SMS. Então, ele mostra, na verdade, na prática, que é possível fazer isso. E que, na verdade, esse paradigma só existe dentro das nossas próprias cabeças, que a gente precisa realmente superar essa dificuldade, sair de uma zona de conforto. Sair não é uma zona de conforto de estar sentado, relaxado, e sim de enfrentar o novo, que o novo, às vezes, causa, na verdade, um certo medo, uma certa desconfiança, mas aí... Talvez esse seja o maior paradigma de todos, né, Mazinho? Com certeza. Então, está dentro da gente próprio, né? Não é o sistema, não é a ferramenta, não é nada. O paradigma mental, né? A partir do momento que a gente percebe que é possível, tudo se torna mais fácil. Então, um exemplo prático disso aí, eu acredito que há algum tempo atrás, ninguém conseguia imaginar que um homem conseguia fazer 100 metros em menos de 10 segundos. E o Usain Bolt veio aí, quebrou todas as barreiras
e prova que sim, que isso é possível, basta realmente a gente treinar e colocar na nossa cabeça que é possível. Eu lembro que os profissionais, né, que treinavam o atleta antes dele bater esse recorde, falavam que se a pessoa conseguisse atingir esse marco, ele poderia romper o tendão de Aquiles dele. Ou seja, nossa estrutura física, óssea, muscular, não suportaria esse desenvolvimento. Parece que ele não acreditou muito, né? Ele foi lá e fez. Verdade. Né? Se ele tivesse falado, pô, cientificamente, até cientificamente não é possível, né? Com todos os estudiosos aí sobre a performance de atleta que o acompanhava, ele não teria batido o recorde como bateu. Realmente está tudo na nossa mente, nas nossas limitações ali. Uhum. Fala, meu amigo Clóvis. Bom, Quero te ouvir sobre esse assunto também. o Alex foi preciso nas colocações dele, mas completando aí com muita maestria. É exatamente isso, está dentro da gente. A gente tem que acreditar no nosso potencial. E se você perceber que ainda tem pouco, vamos buscar isso juntos. Estamos aqui preparados para poder ajudar cada um de vocês. É isso aí. Mazinho, a própria resposta do Clóvis, do Alex e a sua falaram de uma forma parece um monstrinho, né? Que a gente tem falado, o venda remota, aproximação remota, mas na verdade é um grande aliado, né? São oportunidades disfarçadas que estão aí embutidas, que a gente está descobrindo a cada dia, e nós vamos ver que isso é o grande aliado do futuro, é a grande oportunidade que nós temos. Mas falando desse assunto, né, dessa aproximação remota, como criar conexão e quebrar a resistência sobre a aproximação remota com o cliente, isso fazendo com que gere confiança no cliente, porque muitas vezes gera uma desconfiança, né? Nosso discurso era útil, estamos adaptando, né? Como fazer isso? Luca, realmente parece na pergunta um pouco complexo, mas na verdade é mais fácil do que a gente imagina. Se ponha na situação que tem uma pessoa do outro lado da linha que está precisando de uma ajuda, que está precisando realizar o sonho e que você pode ser uma ponte para que ela possa conquistar esse objetivo. Então, a partir do momento que você consegue se conectar com o cliente, conectar realmente de que forma? De mostrar para ele com clareza, com calma, onde realmente ele pode estar passando a acreditar no que a gente tem a oferecer para ele, a gente consegue realmente se adaptar a uma nova forma de venda. É porque muitos consultores, às vezes pela ansiedade, às vezes ficam muito afobados, terminam saindo uma metralhadora de informação em cima do cliente e se torna uma das 10 ligações que ele recebe por dia. Então, nesse momento, a gente precisa ser a ligação. A gente precisa ser o diferencial. E para a gente ter esse diferencial, a gente precisa realmente identificar qual é a necessidade do cliente, procurar realmente escutar mais o que ele está falando, para que a gente possa absorver isso e criar um diálogo maior, tipo, identificar se o cliente tem um neto, se tem um cachorro, um gato, para que a gente possa antes conversar um pouco mais, para aí sim eu poder ofertar o meu produto. Dessa forma, a gente termina criando um elo ali, posso dizer até de amizade, para que a gente possa ofertar essa venda com mais qualidade. Eu costumo dizer que quantas vezes a gente já foi ao shopping, a gente foi tão bem atendido, que a gente não gostou tanto daquela roupa, mas a gente termina levando pelo atendimento do vendedor. Eu Muitas acho que vezes, é isso que a gente tem que fazer. Inúmeras vezes. Pois é. É prestar um serviço de qualidade, é mostrar realmente o quanto a gente pode ser útil para aquele cliente, mesmo nesse momento de pandemia, no qual ele não pode estar saindo de casa, que a gente sabe que esse cliente nosso, ele vai ser um dos últimos a estar podendo realmente voltar à nossa rotina, porque ele é um cliente de alto risco. Então, quanto mais a gente puder acolher esse cliente, mais fácil vai ser para a gente poder ofertar essa venda para ele. Muito legal. E tem toda a razão dentro dessa construção que a pessoa tem que ter convicção disso que você está falando, né? Na verdade, a gente tem as máximas do varejo, como, por exemplo, o consumidor não sabe o que ele quer. Ele decide, 70% das vendas são decididas no ponto da venda ou no contato da venda, né? Ele tem um problema ou ele tem uma ideia, e aí, ou seja, essas decisões são tomadas ali. Mas tem um detalhe, quando a gente fala de venda, que é importante frisarmos,
que é o ponto sobre o fechamento da venda. Eu sempre fui contratado para fazer palestras, conferências, eu sempre fui muito atento nisso, daquele approach da venda, aquele momento. Tem muitos vendedores, inclusive, que atrai o cliente, constrói bem a venda, e aquele fechamento, aquela hora de fazer o gol, é tipo aquele jogador que dribla, cruza bem, cabeceia bem, mas não acerta o gol. E acaba que a torcida cobra por isso, né? Então, queria ver com vocês o seguinte: a gente sabe que o approach, né, o fechamento de venda é importante. Eu separei uma pergunta para o Clóvis aqui, que é o seguinte: nós sabemos sobre esses paradigmas de finalização de venda remota, ou seja, a pessoa constrói bem todo o início e o meio, né? E como resolver essa questão, já que as pessoas são acostumadas a não finalizar à distância? Como quebrar esse paradigma e como resolver essa questão e o que fazer para virar essa chave da venda? Ou seja, no ponto de vista de finalizar à distância. Que dica você tem para a gente, Clóvis? Bom, Luca, eu entendo que essa questão da venda digital, ela vai nos acompanhar durante essa live de hoje. É um assunto muito importante. Para mim, o fechamento, essa quebra do paradigma da venda, do fechamento, é o ponto crucial desse novo momento que a gente vive. O Alex citou muito bem, no início da fala, dizendo que a venda digital já é algo que é muito antigo. E é verdade, sim. Nós temos aí vários caminhos assim nesse sentido, sejam em telemarketing, sejam em call center, em coworking, enfim, existem muitas formas de se vender, tá? E a gente já recebeu várias ligações durante o dia aí, às vezes mais do que uma, de gente querendo vender por telefone. Então, ninguém está inventando roda. O que nós precisamos é ter conhecimento, sabe? Você não consegue eliminar seus erros, né, se você não conhecer, tá? E o Mazinho citou muito bem que no momento da abordagem você vai se inteirando, né, sobre o mundo do cliente, tá? Mudando um pouco o assunto, aliás, o foco, existem relacionamentos que são iniciados através de telefone, de WhatsApp, de rede social. Tá? Você não sente o cheiro, exato. Então, assim, é possível, assim, você, através do telefone, fazer muita coisa, tá? Mas primeiro você precisa estar preparado para isso. Buscar conhecimento. Alguns cliques lá no Dr. Google, você vai encontrar muita coisa interessante, além de todo o suporte que nós temos aqui para dar para a nossa equipe. Mas é preciso acreditar com muita força, tá? De que você vai conseguir fazer o contorno daquela venda, criar relacionamento. Tá? Vai acontecer da gente, em algum momento, não conseguir fechar no momento que estamos explanando. Mas a gente está plantando e a gente vai recuperar esse cliente depois. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos na nossa empresa, e já foi compartilhado pelo Alex, tá? Que tem um bom conhecimento sobre essa área e já tem experiência na própria GE dele nesse sentido. Foi muito interessante o que a consultora do Alex citou. Tá? Então, é preciso que você entenda, deixe-o falar, tá? E que você seja muito assertivo na hora que você sentir que ele está pendendo para o nosso sim. Bom, deixa eu ver se eu entendi. No ponto de vista, então, do fechamento da venda, né, o que você coloca é o ponto de vista da confiança, do acreditar. É isso aí que faz com que a pessoa tenha convicção que, do mesmo jeito que acontece relacionamentos em redes sociais, vendas de vários outros canais e produtos no mundo inteiro através desse canal, ela tem essa confiança e, a partir dessa confiança, ela oferece o fechamento da venda. Ou seja, é isso mesmo, vamos fechar, assina o contrato, digita o código, me manda isso, tira a foto, seja lá o que for. É isso, ou seja, está na base dele acreditar que isso também se tornou um processo normal, como a pessoa estivesse na frente da loja. Mais ou menos isso? Luca, perfeito. Primeiro você tem que conhecer o que você está fazendo, com muita exatidão, tá? Porque você vai ser questionado, e você tem que entender que ele não está te enxergando, a não ser que você esteja fazendo uma chamada de videoconferência, tá? Ele não sabe quem está do outro lado, então você tem que passar a máxima segurança possível, tá? É preciso que ele entenda o seu recado, que você encontre uma oportunidade no seu diálogo, tá? E da mesma forma que você consegue fechar sua venda com ele em presencial, que isso é muito bem feito, tá? Pelos nossos consultores, você exercê-la também na venda digital, na venda à distância. Até pode economizar tempo, né? A mesma ligação que era para convidá-lo a vir à loja, se ela já resolver tudo, é um ganho de escala aí, né?
A venda Sim, é mais verdade. trabalhada? Você fica um pouco tempo a mais no telefone? Fica, lógico. Antes você tinha uma energia e um time para fazer um agendamento para ele ir à loja. Agora você tem uma energia e um time para falar com ele, oferecer o leque de produtos e fechar a venda. Mas, em compensação, se você subtrair todo aquele tempo que você tinha presencialmente com ele na loja, na verdade, não, que você tem o ganho dele à distância do agendamento, o tempo do telefone, mas o tempo presencial dele na loja somar, provavelmente deve dar menos tempo do que apenas no telefone. Então, esse ganho de escala pode ser outro paradigma que podemos quebrar, porque antes você tinha, trazendo em matemática de padeiro aqui, 1 minuto com ele no telefone para fazer agendamento, 5 minutos com ele para poder vender, fazer a venda completa por telefone. Ok, mas antes você tinha o mesmo 1 minuto para fazer o agendamento e você tinha 15 minutos, talvez, com ele presencialmente, um bate-papo, um cafezinho, levar a porta. Se você somar esses 2 canais, o físico e o agendamento, é possível que tenha, né, nessa minha teoria aí, tenha mais ganho de tempo nesse sentido. Fala, Mazinho, concorda com isso? Mazinho levantou a mão ali que queria... Concordo. Eu acho que o Clóvis foi muito feliz realmente no que ele falou. Eu acho que vem muito realmente a calhar tudo isso que ele acrescentou nesse momento. E vale acrescentar também que, por exemplo, quanto mais perguntas fechadas a gente fizer na hora desse fechamento, melhor. Para quê? Para que a gente possa encurtar esse momento de interação com o cliente. Porque se a gente terminar fazendo mais perguntas abertas, a gente vai estender e vai não conseguir realmente chegar no principal, que seria fechar essa venda. Então, o exemplo de pergunta fechada seria para ele fazer uma resposta objetiva, é isso? Objetiva, perfeitamente. Sim então, ou não, quero ou não quero. Então, tá chovendo ou tá calor? Tem algumas técnicas de fechamento que podem ajudar isso também, que seria a alternativa, a de sugestão, a de concessão, a de tela mental, que pode ajudar realmente nessa hora do fechamento, fazer com que as coisas fluam com mais facilidade. Luca, eu tenho até um dado importante. Delicado. Imagina que é isso. Eu ia te devolver a bola. O que acontece também que eu tenho observado é que o nosso tempo médio de contato com o cliente e até a efetivação da venda dele está encurtando. Os nossos consultores estão ficando muito craque nisso. E hoje a demora maior na verdade, na formalização do contrato. Tá? Porque existem alguns gargalos que nem são do banco só. Tá? Existem também no telefone do celular do cliente, tá? Na conexão com a internet, ou ele não tem o navegador adequado, o sistema operacional do aparelho. Então, assim, hoje a gente demora um pouco mais para isso. Às vezes, os nossos clientes, na sua maioria aposentados e pensionistas, não têm muito conhecimento dessa parte operacional, tá? E pedem ajuda a seus familiares e tal, enfim. Hoje, a demora hoje é maior nessa parte do operacional do que na própria venda, e isso é um dado muito importante. E nós vamos educando-os ao mesmo tempo, né? Porque também já foi, a gente está falando de quebra de paradigma nesse primeiro bloco, já foi um paradigma falar que uma pessoa com mais de 60 anos não usaria o WhatsApp. Completamente destruído esse conceito. Que pessoas de uma certa idade não usariam redes sociais, né? Hoje você abre o TikTok, extremamente moderno, construído para jovem, e tem lá todo mundo fazendo, todo mundo aderindo, né? Então, eu creio que isso também é um paradigma. Por quê? Porque as pessoas vão ser... o processo do passo a passo ele é simples. Basta a pessoa ter a primeira experiência e sendo educado pelos consultores e, com certeza, chegar lá. Não é isso? Alex, é o seguinte, a gente chegou a bater um papo uma vez sobre um assunto e eu repeti esse assunto, inclusive na live com o Ivan, nós dois trocamos experiências sobre isso. Eu comentei com ele, na época, que eu tinha visto um artigo do Domenico De Masi, que é um antropólogo, sociólogo, considerado o maior sociólogo do mundo, o italiano, e ele falava que, lá na Universidade de Roma, eles têm feito um estudo que vai dividir a história, principalmente a história dos negócios, igual divide a época de antes de Cristo e pós-Cristo. Ele fez uma analogia lá, falando que vai ser antes do Covid, era de um jeito, e pós-Covid, de outro jeito. E que os negócios estão se reinventando cada dia mais. E eu com o Ivan, nós brincamos falando que isso também acontece na profissão de vendas.
do mesmo jeito que acontece nos negócios, vai acontecer com um profissional de venda. E nós, de forma lúdica, brincando lá, a gente apelidou de VP, vendedor do passado, e VF, que é o vendedor do futuro. Só que para ser esse vendedor do futuro, esse futuro já chegou. Ele tem que agir hoje para ter a visão do vendedor do futuro. Então é o seguinte, o que esse vendedor do presente, que vai ser o vendedor do futuro, né, o que ele precisa fazer hoje para ser esse vendedor de sucesso? Então, Luca, até tocando aí no Ivan, ele nos passa também uma fórmula de sucesso, né? A tão conhecida disciplina, constância e resiliência. E a resiliência hoje vai contar muito para esse vendedor do futuro, esse vendedor do presente aí, que a gente já está num pós aí, praticamente pós-Covid. Saber o seguinte, gente, o mais difícil já passou, certo? Que foi justamente essa questão do novo, nós não sabíamos como seria no dia seguinte e tal. E hoje a gente já tem praticamente uma constância no trabalho bem satisfatório. E eu tenho certeza que, dia a dia, nós vamos nos encaixar em um novo modelo. Então, o consultor, o supervisor, o gerente, qualquer colaborador da empresa, ele precisa ter muita resiliência. Nós precisamos inovar. Diariamente, nós estamos sendo aí bombardeados de informações, não só da equipe da Neurônios, como também da equipe do Herbert, a equipe de capacitação. Queria até deixar um abraço aí para o nosso amigo Herbert Menoc. Não sei se ele está nos assistindo, mas diariamente nós recebemos aí muitas informações. Se não tiver, a gente abate do cachê dele da próxima. Pois é, vamos bater. Então, e aí, Lucas, nós recebemos muita coisa, cara, diariamente, muitas informações que nós precisamos pegar todas essas informações e adaptarmos à ponta. Eu tenho certeza que nosso time ele já vem fazendo isso dia a dia. Nós estamos evoluindo aos pequenos passos e, com certeza, isso aí nós vamos chegar lá no resultado bem positivo. Querem complementar alguma coisa sobre isso? Sobre o perfil desse vendedor do futuro, que é o vendedor do presente? O que mudou antes para agora? Queria ouvir vocês dois também um pouco sobre isso. Bom, ele tem que estar conectado. Sim. Ele tem que estar conectado, né? Muito conectado. Boa. Hoje é possível você comprar carro para que ele seja entregue na tua porta. Então, como que você pensou isso? Era muito mais cômodo, tátil, você precisava pegar no seu veículo, enfim. E hoje a gente está vivendo de modo diferente disso. Você hoje pode comprar coisas sem precisar estar pegando nele, estar sentindo o cheiro daquilo. Então, assim, ele precisa encontrar esses caminhos, essas oportunidades, né? Como eu falei na voz anterior, buscar esse conhecimento, né? E aplicá-lo, né? Com muita sabedoria, tá? Esse momento do vendedor do futuro, vendedor do passado, ele realmente é um ponto muito importante nesse desenvolvimento desse novo tipo de venda. Então, Luca, eu queria acrescentar que realmente, nesse momento, o sucesso do passado não garante mais o sucesso no futuro. Que nossa equipe realmente ela é muito preparada. Eu amo essa frase. Eu não tenho dúvida disso. A gente vem mostrando nos dias, nos meses passados, nos anos passados, o quanto somos capazes realmente de nos adaptar a cada situação. Porém, chegou um momento de não só esvaziar a xícara, pegar realmente, acrescentar todo esse novo, colocar, vamos dizer, que seria o leite no café, para que a gente possa ainda mais estar apurado e assim conquistar cada vez mais clientes. Verdade. Só para, quando vocês falavam, né, extremamente importante esse ponto de vista de vocês três, me fez lembrar de alguns conceitos similares à quebra de paradigma que o mundo já transformou, independente do Covid. Se nós pararmos para prestar atenção, a forma, no segundo da semana retrasada, eu brinquei com o Jackson, sobre que eu gosto muito de filme, que eu sou cinéfago, que gosto de filme, ele me indica filme, que eu sigo o perfil do Instagram dele e tal, e eu era um viciado em locadora de vídeos, né? Próximo à minha residência tinha uma locadora de vídeo com mais de 15 mil títulos, 24 horas, com uma grande conveniência e cafeteria dentro dela. Eu fui, durante muitos anos, o melhor cliente dessa locadora. Eu ia lá, eu gostava de olhar as prateleiras
dos DVDs, né, ali, escolher o título, tomava um café, comprava ali uma pipoca, uma série de coisas. Era um entretenimento eu ir para ali. E, de repente, surge o Now da NET, surge o Netflix, e, de uma forma tecnológica, começa a mudar todo o hábito do consumidor para isso. O mundo não freou, como foi o Covid, para falar, ó, era assim, agora é assim. Agora nós estamos tendo uma lição do fogo, fogo, fogo. Os anteriores você teve que preparar, apontar e fogo. Mas agora aconteceu isso, né? E eu falo eu tenho amigos de todas as idades, eu tenho uma amiga que é a mãe de uma sócia aqui na Neurônios, ela fala claramente, ela tem 82 anos. Ligo para ela, e aí, como é que está passando aí? Como é que está a quarentena? Ela fala, estou aqui vendo minhas séries. Ela acompanha séries todos os dias, está sendo um entretenimento dela neste momento, através do Netflix. E foi uma quebra de paradigma muito grande. Essa locadora perdeu espaço, está fechada, está lá, aluga-se o imóvel. E ela, mesmo com a idade, ou seja, todo mundo se adaptou a pegar o controle remoto, escolher um título pela televisão, selecionar ali o controle e assistir, para parar, voltar. Ou seja, esse paradigma já foi vencido. Eu acho que nós estamos alimentando um monstro que ele não existe. O mesmo foi o Uber, né? Ou seja, a forma de pedir um táxi era uma, hoje é outra, né? Os aplicativos, do mesmo jeito que você tem canal na televisão, né, que você vai mudando ali, Globo, SBT, o mundo já transformou para aplicativo. Você tem cada um, é um aplicativo, é um entretenimento, né? O próprio iFood, né? Ou seja, quantas pessoas que produziam marmita, vendiam marmita, né? Teve que entender essa mudança e levou o negócio dela para dentro do iFood. Ela continua fazendo comida, continua fazendo marmita, só que o negócio dela está dentro do iFood. Então, o meio é que está mudando, o negócio não mudou. O negócio continua sendo transporte, o negócio continua sendo entretenimento, o negócio continua sendo alimentação, mas a ferramenta é que transformou. Isso, a gente não tem que criar esse monstro mais. Isso está vencido. A gente tem que entender que isso está vencido, porque essa ferramenta já veio para ficar. Ah, mas eu estou sofrendo com isso, não tem porquê, porque o Uber foi assim. Você vai ficar igual um motorista de táxi, dando burro em ponta de faca? Porque motorista de táxi eu conheço até hoje, uns antigos, tem aqui perto do meu prédio. Chego lá, e aí, como é que você está ali? Reclamando do Uber até hoje. Eu falei assim, moço, você não entrou para o Uber até hoje? Adere, entra para o Uber, que vai ser mais proveitoso, porque não vai ter táxi mais daqui a pouco. Está, né? Na hora de se reinventar. O mesmo iFood, o mesmo Netflix, tudo que nós falamos aqui. Então, esse paradigma realmente ele tem que ficar para lá. A próxima live nós vamos falar de novos negócios, porque isso já virou a página. Inclusive, diga, Glória. Você agora falou, por exemplo, do veículo, né? É o mesmo carro, o mesmo motorista, só que de forma diferente, né? A gente, por exemplo, pode fazer também uma seguinte associação aqui em relação a esse vendedor do futuro, tá? Aceitar um desafio para vender café no deserto, por exemplo, tá? E aí você acha, pô, acabou, lascou, como é que eu vou vender café no deserto? Mas ninguém falou que era café quente. Você pode vender sorvete de café no deserto. Você pode vender um chá gelado de café no deserto, né? Uma água aromatizada de café no deserto. Enfim, você pode ser criativo, né? E vendendo um café no deserto pode ser um bom negócio. O Alex falou no início da mudança, da adaptação da mudança, da dificuldade. Gente, todos nós somos assim, tem que entender que tem um processo natural. Quando chegou o Uber, primeira vez que eu usei o aplicativo, eu falei, não, que maravilha. Não, eu entendi que o negócio era legal, mas eu fiquei meio assim e tal, aí peguei. Só de acabar, eu que vivo em aeroportos, com o problema de eu dar uma nota, o cara não ter troco, aquele inferno ali com o motorista do táxi, aquela briga, aquela coisa de saber se ele está indo para uma rota diferente da que eu gostaria, que cada dia estou numa cidade diferente, na hora que chegou o Uber, acabou com isso tudo. E hoje eu entendo que o processo ficou mais prático para mim, que sou o consumidor, para ele que já recebeu, para a empresa já recolhe a própria Uber já recolhe os impostos, ele não precisa preocupar com tributação, bom para todo mundo. Então, este negócio da forma que nós estamos fazendo também é bom para todo mundo. Vai se resolver de uma forma limpa. Claro, o consumidor vai ser melhor, para a empresa vai ser melhor, para o consultor vai ser melhor. E nós vamos adaptando. Quando estiver na loja, é uma estratégia, é um método. Quando estiver à distância, é outro método. E uma coisa é inerente à outra. Não é assim, eu só sei fazer isso ou só aquilo. Não. Nós vamos jogar no meio de campo, a gente sabe fazer gol, sabemos
jogar no ataque quando for preciso também. Em falar nisso, dessas mudanças, quebra de paradigma, uma série de coisas, eu sei que vocês têm dentro da Intercred uma estratégia importante de ouvir e monitorar as ligações, né? Uma vez o Ivan me falou sobre isso, e aí eu acho que a Karine também comentou bastante com isso comigo, disse, poxa, eu tenho o hábito de ouvir sempre as ligações, pego aquilo ali, modelo perante a linguagem do nosso consultor. Queria saber, Mazinho, qual que é a importância de ouvir e monitorar as ligações das equipes? Se isso é para melhorar a estratégia, a venda, inclusive a venda remota. E aí? Me conta por que vocês fazem isso e de onde surgiu, qual é o benefício disso. Fica espiando, o pessoal está namorando, né? Não. Também, né, Lucas? Também, né? Brincadeira. O coração chega a acelera numa hora como essa. Porque o que acontece? Dependendo de muitas particularidades, como algumas cidades, ainda temos muitos vícios de linguagem. Verdade. E o que acontece? Por estar todo dia ali dentro da loja, o supervisor, o consultor, até mesmo ouvindo sempre as mesmas modos de ligação, a gente entra meio que no modo automático. Então, a gente não consegue mais, que eu falo, a gente não consegue mais, o supervisor e o consultor, não identificar onde estamos errando. Então, a partir do momento que eu paro ali 10 minutinhos para ouvir uma ligação de um consultor, fica bem mais fácil identificar onde é que a gente está errando, o que é que a gente precisa melhorar. Então, fica muito mais fácil de dar esse feedback para um consultor que está na ponta, para um supervisor, e mostrar para ele, cara, se você parar aqui 5 minutinhos para identificar que o teu consultor, muitas das vezes, está usando um vício de linguagem no qual o teu cliente não está entendendo, a gente consegue realmente melhorar isso muito mais rápido. Se a gente parar para pensar, as empresas de telemarketing têm um supervisor específico para estar ouvindo sempre as ligações do pessoal do telemarketing. Então, chama até de carrapato. Se a gente realmente parar esse tempo e dar esse feedback e o consultor entenda que isso é uma forma de ele poder estar evoluindo junto com a empresa, a gente vai crescer ainda mais. E tem um momento também do supervisor ter o feeling de tirar o consultor da área do telemarketing. Porque muitas das vezes ele fica ali tentando, recebendo não. Chega uma hora que ele desmotiva. Então a ligação dele não vai ser da mesma forma, não vai ter mais o mesmo entusiasmo. Então ele precisa realmente delegar o cara para fazer uma outra função, para que quando ele volte com aquela alegria, com aquele sorriso na voz, de uma forma diferente, com que ele consiga encantar o cliente lá na frente. Então, realmente, isso é muito importante para que o supervisor tenha esse filho lá na ponta, para que eu pare aqui nos meus 10 minutinhos para estar ouvindo essa ligação e que a gente consiga realmente estar fazendo essa evolução. O próprio Herbert, que o Alex citou muito bem, está falando muito disso na matinal, aproveitando o momento, quero parabenizar ele, a toda a sua equipe, porque realmente está ajudando muito, está agregando realmente ainda mais a nossa equipe, para que se fique realmente mais preparado para esse novo normal que está surgindo. Alex, fala um pouco sobre isso. Sobre como que você monitora, se tem algum detalhe, dá só uma pincelada, queria ouvir vocês três nesse assunto. Então, Luca, o Mazinho frisou muito bem essa questão do automático. Nossos consultores, eles ligam bastante, ligam para vários clientes diariamente. E às vezes entra nesse modo automático e nem percebem. E aí a gente precisa justamente da força lá do supervisor para poder mostrar a ele que ele tem que seguir um caminho diferente. Nenhum cliente tem a mesma necessidade, nenhum cliente ele tem... nenhum cliente, eu preciso ter um mesmo script para um cliente só. São vários. Senão fica igual tamanho único em loja de departamento, né? Não serve ninguém. Exato. Adaptar. Cada cliente eu vou ter uma forma de tratar ele. E aí, muitas vezes, o consultor ele não percebe isso. Não porque, logicamente, ele não saiba, mas aí por causa que já está no automático, ele está pensando de uma forma tão positiva que, na verdade, nós escutamos essas ligações, nós identificamos pequenos detalhes. E aí é a hora de chamar o consultor, pedir para ele escutar, verificar o que é que ele pode melhorar nessa ligação. E muitas das vezes, Lucas, assim, ontem eu estava numa loja em Cruz das Armas e chamei a consultora e ela agradeceu pela ligação. Pô, Alex, muito obrigado, realmente, eu preciso melhorar isso aqui, vamos lá, vamos fazer melhor. E ela fez, e
e vem se destacando. Fala, Clóvis. Bom, Luca, primeiro vamos combinar aqui, concordar que isso não é um dedo duro, isso é uma ferramenta. Com tá? certeza. E muito importante. Eu, por exemplo, se estivesse lá acionando e entendesse que estava tudo normal e meus números não me mostrassem isso, eu, de modo espontâneo, ia pedir para o meu gestor, para o meu supervisor, escutar os meus áudios e ver onde é que estou errando. Porque a gente pode estar perdendo ou deixando de ganhar, porque o script não está contente. Então, escutar, saber como é que ele está tratando o cliente, como é que ele está direcionando, vendendo, é muito importante. A gente tem que entender que é um grande aliado, tá? Que vai nos ajudar, tá? A moldar aquilo que não está legal dentro do padrão da Help e daquilo que nós pedimos como gestores. Tá? Penso dessa forma e muitas vezes pratico isso também na loja. Às vezes estou em loja, exercitando lá um serviço, um trabalho, mas estou atento também ao que está acontecendo, porque são situações diferentes, né? Você está escutando o consultor através de uma gravação ou ao vivo na loja, e muitas vezes eu pratico desse jeito. Tem muitas empresas que usam isso com outro tipo de ferramenta chamado cliente oculto, né? Eu sei que vocês fazem isso para ser instrucionais aos seus colaboradores, mas isso é uma prática muito comum, na verdade, né? De visitar lojas e a pessoa fazer cliente oculto ali para ver o nível de atendimento da pessoa que está no balcão, da pessoa que está ali atendendo os clientes. Isso é muito válido. Depois ele volta com essas novas estratégias, com os vícios de linguagem, igual o Mazinho falou, com estratégias de fechamento, igual a gente estava falando um pouco mais cedo. Fala, Mazinho. Então, Luca, muitas das vezes o consultor sabe o que precisa fazer. A gente não tem dúvida do que ele realmente está capacitado para isso. Mas entre saber e pôr em prática, às vezes existe um abismo aí no meio. Um abismo. Pois é. Então a gente precisa realmente... Eu mesmo sei tudo que tem que fazer para emagrecer e fico nessa luta aí, danada. Saber fazer é diferente, né? Nem sempre é tão fácil, né? Essa quarentena, a gente gosta danada. que tem que fazer, mas eu não prometo para você que vai ser fácil. Então mas, Luca, você enxerga esse abismo, Luca? Como que eu enxergo? Não, se você enxerga o abismo do emagrecer, você enxerga o abismo do um Grand Canyon assim na minha frente. Eu sei tudo, eu dou aula. Se me chamar agora para dar uma palestra no, sei lá, Vigilantes do Peso, não precisa, tô lá, sei falar tudo. Agora fazer tudo que eu sei é outro papo. Esse é o grande desafio dos seres humanos, né? Verdade, tudo que ele tem consciência, ele conseguir colocar em prática na vida pessoal, na vida amorosa, no trabalho, né, com os clientes e na vida com os filhos. Ser o facilitador de tudo isso, né? Sem dúvida. Luca, bom, só pegando um gancho aí também, eu acho que todo consultor deveria experimentar essa experiência de escutar 2, 3, 4 ligações. Eu tenho certeza que numa próxima ligação que ele fizer, ele vai conseguir identificar vários erros nessas ligações que eles escutaram e vão conseguir fazer de uma forma bem melhor. Você, consultor que está nos escutando aí, tentem fazer isso a partir de amanhã. Tentem escutar, peça ao seu consultor, puxa para mim aí 4 ou 5 ligações. Eu quero escutar. Isso aí vai ser de suma importância para a evolução de cada tubarão que está do outro lado. Você me fez lembrar de uma frase clássica de Abraham Lincoln, que ele falou uma certa época, tem num livro dele, que ele fala o seguinte: a cada homem que encontro, sei que é melhor do que a mim em algum ponto, e com ele aprendo. Né? É mais ou menos o que você disse aí. Se internamente eles também produzirem isso, vai pegar coisas. No último segundo, agora, essa semana, eu falei muito sobre isso, da modelagem do que é útil, tirar o que é inútil, né? Ele vai só adaptar a linguagem dele, a loja dele, né? E acrescentar o estilo dele, né? E acrescentar as habilidades dele ali. Tá perfeito não comparar, isso. É isso? Não usar comparação. Exatamente. Pegar o que é bom, adaptar para o modelo dele e tirar o que não serve para ele ali na linguagem dele, etc. Perfeito. Etc. Amigos, a gente sabe, eu não sei se eu estiver sendo repetitivo, vocês me perdoem, mas vale a pena repetir essa frase. Eu não sei se foi nessa live da Inter que eu disse, mas eu fui convidado a fazer uma palestra recente. A gente está atendendo a Fundação Dom Cabral, a FDC,
que é uma escola Prime, considerada a nona escola melhor de negócio do mundo, né? Melhor escola da América Latina, etc. E eles convidaram lá para adaptar uma linguagem, fazer uma consultoria de comunicação para uma linguagem de um produto específico deles. E teve uma palestra-chave lá, que essa palestra era sobre a comunicação do e-commerce para a baixa renda. Aí o palestrante chegou lá e foi brilhante. Ele olhou e falou assim, sabe o que é e-commerce? Você vê falar muito sobre isso. O e-commerce é seu WhatsApp. Aí o cara entendeu que o WhatsApp faz negócio, né? Você manda imagem, você manda áudio, você manda texto, você manda tudo. E eu, particularmente, sou um fã do WhatsApp. O WhatsApp mudou a forma de comunicação dos seres humanos. E a ferramenta bem usada, ela é muito apropriada, né? Tanto em grupos quanto individualmente, quando você saber utilizar a ferramenta ali. E a gente sabe que a ferramenta do WhatsApp, como ferramenta de venda, é necessária e primordial para fazer o negócio. Queria perguntar aí para o Clóvis, depois eu queria fazer uma rodadinha rápida com vocês três, como está sendo a introdução do WhatsApp como ferramenta de vendas? Bom, Luca, você foi muito preciso nas suas colocações em relação à introdução do WhatsApp. Eu acho uma excelente ferramenta, quando a gente foca nela no viés corporativo, tá? Muito. Se faz negócio hoje assim, a gente tem essa hoje dificuldade da confiança do cliente do outro lado da linha. Então, o WhatsApp vai ajudar a gente nisso, né? Mostrando o nosso interior, nossa loja, a nossa equipe, né? Ou, de uma forma um pouco mais clara, a loja do lado de fora, a sua fachada. Enfim, conduzir a venda, auxiliar nessa venda, tá? Então, quando a gente direciona ele para o viés corporativo, ele ajuda muito, tá? Ele ajuda bastante. A gente pode mandar mensagens, peças, a gente pode... Você até filminhos, né? Perfeito, perfeitamente, tá? Você pode mandar um oi de bom dia para um cliente, ou então dizer aí, olá, parabéns, hoje é seu aniversário, tá? Então, assim, existem diversas maneiras de você utilizá-lo, mas desde que estejam alinhadas, todas, sabe, com as diretrizes da empresa, tá? E com o viés comercial. É o que eu penso sobre o WhatsApp. Fala, Alex. Pegando esse gancho de Clóvis aí, utilizando essa ferramenta com muita responsabilidade. Eu estou fazendo esse acompanhamento também quando chego em lojas, eu pego o WhatsApp da loja, faço um filtro lá, vejo como é que está sendo essa comunicação e estou dando alguns feedbacks aí também para os supervisores, os responsáveis pelo WhatsApp de cada loja. Eu estou notando também que eles estão conversando muito com o cliente ele já mostra a necessidade, ele já entra em contato com a loja mostrando essa necessidade do crédito, do cartão de crédito, enfim, dos nossos produtos. E aí, muitas das vezes, nós demandamos muito tempo nessa ferramenta. E falando com o cliente, passando simulação, eu acredito que uma ligação, assim que ele mostra o interesse, o cliente perguntou, vocês trabalham com empréstimo consignado? Sim, senhor, vamos ligar agora para o senhor para falar todos os detalhes. Já tivemos o gancho de trazer o cliente, então agora é a oportunidade de pegar e agora conversar com o cliente pessoalmente, logicamente, aproveitando tudo que o Clóvis falou. Posso mandar um vídeo para fazer uma chamada de vídeo com o cliente na hora, para ele ver que eu estou dentro da loja, para ele ver que realmente a estrutura existe. Porque nós temos aí inúmeras fraudes aí por telefone, pelo WhatsApp que acontecem. Então, dessa forma, nós passamos segurança e também não podemos perder nenhum tipo de negócio. Josimar Mazinho, fala do WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta tão importante, todo mundo tem que focar nela aqui. Cara, é uma ferramenta que foi introduzida no nosso mercado, que ela se tornou uma peça fundamental hoje em dia. Isso deixa a gente mais conectado tanto com o cliente como com nossa equipe. A gente consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo, otimizando o nosso tempo. Então, essa ferramenta utilizada de uma forma correta, ela não só otimiza, como deixa a gente mais próximo das pessoas. Mas, como bem o Clóvis e o Alex falou, precisa ser utilizada de uma forma correta. Eu acredito que nossa equipe é muito madura, realmente, para poder estar utilizando os benefícios que essa ferramenta pode trazer para a gente. Então, eu sou realmente um amante do WhatsApp. Eu gosto demais de trabalhar com essa ferramenta, porque ela passa credibilidade, confiança para os nossos clientes,
fazendo uma videochamada, a gente consegue mostrar a parte interna da loja, a parte externa, ele consegue identificar onde fica localizada a loja dentro da cidade. Então, com isso, a gente ganha mais confiança e, assim, credibilidade para poder concretizar uma venda. Perfeito. Tem até figurinha, né? Pois é. Eu adoro as figurinhas do WhatsApp. Eu tenho uma Carol lá de Bezerros, que ela tem uma linha de transmissão do WhatsApp, cara, que é tiro na queda. Ela manda a linha de transmissão do WhatsApp, é certo que a loja vai bombar naquele dia. Então, é modelar o que a Carolzinha está fazendo para replicar, né? Fazer o que está dando certo aí. Mas me conta aqui, há 2 perguntas atrás, nós começamos a falar sobre um assunto, e eu quero voltar nele, porque é um assunto rico, é a pergunta que vale $1 milhão. É o seguinte, vocês falaram muito bem do acreditar, né? Ou seja, em outras palavras, que algumas pessoas sabem o que tem que fazer. Acabamos de brincar aí com emagrecimento, etc. Mas, ao mesmo tempo, não fazem. Se hoje, na verdade, qualquer tubarão da Inter, se colocarmos nessa live aqui agora, e eu fizer qualquer pergunta relacionada aos negócios da Intercrédito, os negócios da Help, tem certeza, se fosse isso um quiz, ia estar na ponta da língua. Por que eu quero voltar nesse assunto? Porque é o seguinte, sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Moral da história, como que nós podemos mostrar para esse colaborador o potencial que ele tem, que ele enxergue o valor que ele tem, o conhecimento que ele tem, e como fazer esse trampolim do saber para o fazer. Queria voltar nesse assunto, que nós falamos ainda há pouco, mas falamos de forma superficial, queria que vocês se aprofundassem, né? Alex, queria que começasse com você, queria que você aprofundasse nesse assunto. Como fazer isso? Que pode pirim-pim a gente tem para fazer isso? Né? Aquele grande abismo que o Mazinho falou há pouco tempo atrás. E eu costumo, Lucas, juntamente com a equipe, conversar bastante. E mostrar no exemplo que é capaz. Eu já escutei até várias vezes aí em algumas lojas, o pessoal, quando eu chego na loja, que a gente faz o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feita com excelência, o pessoal fala assim, pô, Alex, tu precisa vir mais vezes aqui na loja, porque deu certo, teu sangue é bom e tal. Não, nada mais é que eu estou fazendo o que tem que se fazer. Se eu fizer, logicamente, com excelência, eu vou ter um melhor resultado. E se a gente fizer aquele feijãozinho com arroz, a gente vai enxergar um resultado só que um pouco menor. Quem não faz, obviamente, o resultado, ele já te mostra essa insatisfação. Entendeu? Então, a baixa produção. Então, não tem segredo. O segredo é, conhecimento eu tenho, capacidade eu tenho, potencial nós temos, por que não fazer? Por que não executar? É isso. Clóvis. Bom, Luca, existem 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo, de acordo com o último censo. Quer dizer que são 7 bilhões de mundo habitando o planeta Terra. A gente carrega dentro de si um DNA que é único. Nem cadeia genética de gêmeos são iguais. Então, a gente precisa de um pouco de habilidade em relação às pessoas, por certo. Tá? Mas é preciso que as pessoas se permitam e nos permitam. O recado que eu vou passar para um consultor e supervisor é o mesmo que eu vou passar para um outro supervisor e consultor. Mas é preciso que ele esteja disponível para isso. Ele tem que entender, sabe, que aquele número que ele traz para a gente, ele pode melhorar, tá? Ou ele pode ficar bom. Se você, numa hora como essa, de não praticar aquilo que é direcionado, observar seus números do mês, a gente pode dizer, olha, você pode melhorar isso, ou então você pode ser ainda melhor. Sempre tem um caminho para isso. E a prática e execução de direcionamentos, sabe, eles têm que ser feitos de modo a que se enxergue valor nisso. Para mim, é assim que funciona. Você acha que pode ter um pouco de o saber e não fazer, pode ter um pouco de resistência ao método, pode ter um pouco de medo? O que leva a pessoa a isso? O meu caso era a gula, né? Eu já expliquei o meu caso. O meu caso é a gula que leva. Crença, Luca. Se permitir, sabe? Escutar um direcionamento, isso acontece muito. Eu, semana passada, tive isso em algumas lojas. Acredita, aquele direcionamento que se fala sobre deixar um recado em caixa postal, exercita isso, existem resultados
que nos trouxeram números desse canal. Então, pratica isso, gente. E se você fizer isso em volume, daqui a pouco está no automático, sabe? E aí você vai estar fazendo isso com uma maestria e excelência. Então, se permita, execute. Não apenas diga que não funciona, se sequer ter tentado, tá? Somos, todos, uma soma de resultados. Práticas que nós fazemos para poder chegar nos nossos objetivos. O negócio é experimentar, né? Então... Não entendi, Alex. Como é que falamos Não, o que o Clóvis falou aí, o negócio é experimentar, né? Fazer. Mesmo sem gostar, mesmo sem achar que vai dar certo, vamos fazer. Nós temos um direcionamento. Por que não fazer? E se fizer, dá certo, né? Não preocupa que dá certo. Com certeza. Endossando o que o Clóvis falou, Luca, eu acredito, o Josimar Soares aqui acredita que 99% do nosso negócio é querer. A partir do momento que você quer, 1% fica por saber. Que essa iniciativa tem que partir de você. Hoje eu tenho 4 consultores que se tornaram supervisores na minha regional. E essas pessoas não esperaram eu rotular ela como supervisora. Elas já agiram como supervisoras. Eu acho que isso é um bem que realmente todo mundo tem que fazer. Se você almeja alguma coisa, não espere que ninguém vá lá e lhe rotule como. Seja, faça. Eu acho que seria bem por aí. Boa. Luca, nós somos únicos, somos originais e somos irrepetíveis, né? Sem dúvida alguma. Cada uma é criação de Deus, né, Clóvis? Cada um tem a sua história, a sua missão, e a gente tem que ter muita consciência dela, né? E aceitá-la e executá-la de forma bem feita. Acho que a live com as meninas, nós chegamos a falar do tubarão que sai do cardume, tubarão mentor ir lá e buscar e trazer para o cardume de novo. Cheguei a comentar isso com as meninas, né? Fazendo uma analogia, uma brincadeira aí, como um pastor de ovelhas, quando está pastorando, uma ovelha sai e vai lá e busca. Vocês possuem algum case de superação para nos contar, um pouco embalado sobre isso? Se teve alguém que afastou desse cardume, ou se teve alguma ovelha que saiu, para ser mais didático aí no case, vocês foram lá e trouxeram de volta, vocês passaram por alguma situação como essa? Alguém tem uma história dessa para falar? Luca, eu posso falar de um case, mas ele foi mais radical. Não sei se você me vai me permitir entrar nesse assunto, mas eu vou tentar explicar. Live é sua, amigo, imagina. Vamos lá, então vamos tentar explicar. Eu tenho um case de sucesso que está muito latente ainda para mim, que eu posso realmente tentar exclamar aqui para todo mundo. A gente tinha uma filial na qual a gente sabia que ela tinha muito potencial, porém ela não estava rendendo mais o que a gente achava que ela podia render. Então a gente tinha 2 consultoras que era bastante antiga na nossa filial, mas que não conseguia mais dar o resultado que a gente estava esperando. Então tentamos identificar o que acontecia, trabalhamos se era um problema comportamental, se era algum problema que ela não estava mais se identificando com aquilo que ela fazia, e a gente não chegou realmente a um denominador, e percebemos que realmente era dela que não tinha mais o interesse em participar do nosso quadro de funcionários. Então eu sentei lá com o Sam, com o Ivan, mostrei o que realmente ele deveria fazer, e chegamos num acordo, e nesse acordo foi radical. Radical em que sentido? Decidimos realmente trocar todo o quadro de funcionário para começar do zero. Que isso era um paradigma até meu, que eu posso exclamar aqui para vocês, que não é fácil, é um medo realmente que traz muito grande de começar um processo do zero e o quanto isso vai demorar para que a gente possa realmente começar a colher frutos disso. Mas, por incrível que pareça, no primeiro mês que conseguimos deixar essa loja com o quadro completo, conseguimos bater a nossa meta já global. Foi quando a gente conseguiu trazer o Richardson, o José, e tirar a Priscila, que era da loja de bezerros, para a loja de pesqueira. E a loja conseguiu entregar sua meta global, quebrando todos esses paradigmas que realmente começar do zero não quer dizer que a gente vai conseguir ter um resultado de uma forma mais rápida. E foi justamente o contrário que a gente conseguiu. Então ele quebrou todos os nossos paradigmas. E vale salientar aqui, aproveitar o momento, Luca, para parabenizar essa equipe que agora no mês de maio entregou a sua meta, mesmo nesse momento de pandemia, aproveitando esses paradigmas todos,
para poder realmente mostrar para todo mundo que é possível sim, que a gente precisa acreditar, a gente precisa saber o potencial de cada um e o quanto somos capazes de mostrar um resultado, independente de quarentena, de pandemia, de coronavírus, do que for. A gente pode passar por cima de tudo isso, porque a gente somos fortes, somos gigantes, somos intercrédito. O Richarlison é tetracampeão do Tubarhelp, não é isso mesmo? 5 vezes consecutivas. Tem que mover a galera, fazer um desafio, né? Como tirar o Hexa, né? Tipo assim, ó, vai ameaçar o Hexa. Ele não vai querer sair dessa situação nunca, que não saia, aquele merecedor. Mas os outros Cardoso tem que ir lá e beliscar, né? Fazer essa competição saudável aí, né? Penta é penta. Verdade. Eles Zagallo. Amigos, seguinte. Querem complementar sobre esse assunto? Desse case? Sim, Luca, eu gostaria. Tem alguma história? Assim. Tenho sim, cara. Tem um exemplo da nossa filial hoje, destaque, na venda remota, que é a filial Souza, e que no começo não foi nada de destaque. Na verdade, foi um destaque um pouco negativo, né? Eu acho que foi a última loja a acordar nesse processo digital, nessa mudança, nessa nova era. E aí eu me lembro muito bem, até a supervisora Gisele, ela lembra muito dessa conversa que nós tivemos, porque algumas lojas já tinham começado a evoluir, a produzir de forma digital, já estavam numa pegada legal, e Souza não tinha nenhum contrato de Estado. Eu disse, pô, tem uma coisa errada. Cheguei potencial na equipe, a gente vê que a equipe lá consegue, que todos conseguiam, porque Souza não. E aí, obviamente, com o apoio, logicamente, do pessoal do banco, nós fizemos vários encontros virtuais, passando todas as oportunidades, as barreiras. E aí, Gisele chegou para mim e falou, Alex, pode se preparar que a partir de amanhã o negócio vai ser diferente. Disse, pô, Gisele, espero e estou ansioso aguardando esse resultado. E o resultado veio, e veio muito, muito expressivo, e não foi só um mês, na verdade já é praticamente 2 meses que vem nessa pegada. Esse terceiro mês já estava também numa constância legal, e isso puxou também com que as outras lojas que tinham uma pegada bacana já enxergassem um potencial também um pouco maior. Então quero tirar aqui o meu chapéu também para essa equipe, e todos, na verdade, da GEPAB. A gente está numa pegada legal, a gente precisa, logicamente, com muita humildade, evoluir. Nós sempre temos o que melhorar, mas esse case de sucesso eu jamais poderia deixar de informar aqui a vocês. Fala, Clóvis. Quero ouvir o seu também. Bom, o Mazinho e o Alex foram precisos nas colocações deles, né? Veja que as lojas, desde que abriram, estão no mesmo lugar, não é isso, Mazinho, Alex? Os gerentes são os mesmos, tá? Então, o que existe nessa verdade foi uma mudança de atitude da equipe que estava dentro da loja. E é possível, tá? A gente, mês passado, na Geal, inclusive quero mandar um salve para os meus tubarões também, aí, que tanto adoro, cada um deles, né? Não teve um mês muito interessante, e a gente está esse mês começando muito bem, tá? Diálogo, conversa, entendimento, direcionamentos, tá? Superação, a gente tem se conversado bastante, estamos começando a melhorar na venda digital, enfim, que isso é crença, é acreditar, usar as ferramentas que você tem, tá? E se espelhar naquilo que é um exemplo primordial, você ter aí um supervisor que está há 5 vezes consecutiva no nosso mural aí, ornamentando nossas lojas, é fantástico isso, como já aconteceu com outros gerentes também. Trabalho, nada pode ser tão assim, surpreendente do que o resultado de um trabalho bem feito. Legal. Tem um assunto que já foi massificado, mas eu quero voltar nele. Todas as lives eu abordei esse assunto, mas eu preciso voltar nele, que é o seguinte. A Inter, ela teve um comportamento perante os acontecimentos do momento que podemos chamar que foi um privilégio, que foi não reduzir a equipe, não demitir por causa da crise. Ok? Isso foi um privilégio, podemos colocar por... Eu quero abrir um parêntese aí, que vocês me permitam.
a coisa leva, a situação é tão delicada que a coisa leva para outros patamares, a gente tem que ter ciência de que realmente isso é uma oportunidade. Ontem eu fiquei muito triste, muito chateado com as notícias nos Estados Unidos. Aquilo não é o fato de uma manifestação legítima em prol, né, de uma bandeira do não racismo, etc. Eu apoio, óbvio, mas a forma com que a manifestação foi feita em alguns lugares trouxe outras violências. Então, até mesmo uma manifestação que é legítima, que tem um cunho altamente significativo, ela perde força e, às vezes, tem até inversões de valores, porque as manifestações foram para depredar lojas, pichar carros em concessionárias, onde muitos donos de empresa foram para a frente das lojas com metralhadora. Um absurdo. E o crime, do mesmo jeito que gentileza gera gentileza, o crime, a violência gera violência, né? Quando você agride alguém, você recebe uma agressão em torno, a maioria das vezes. Então, esse momento que nós estamos passando, a gente fica... Isso, eu considero que isso tudo é uma sequência de intolerância das pessoas, também de um pouco pós-Covid que eles estão passando lá, né? É uma série de sensações conjuntas que faz com que tenha uma reação assim. É como olhar e sempre que a grama do vizinho está melhor. Quando a gente para observar o mundo, a coisa tá feia. E quando isso foi aproximando da gente, nós tivemos a capacidade de, que o Ivan falou na primeira live do Shark Time, que foi colocar as pessoas de risco, fazer isso, fazer aquilo, montou uma série de estratégias e, por causa do Covid, não houve nenhum desligamento. E quando a gente observa os vizinhos, como os Estados Unidos, a gente vê que tem reações que não chegou aqui, né? Nesse ponto de vista do comportamento acumulado de cada um. E acaba que isso gera uma zona de conforto. Acaba que isso gera uma zona de conforto nas pessoas, porque o emprego continuou, tem todo mundo se adequando, mas, no nosso caso, pela posição da Intercrédito em não demitir ninguém devido ao Covid, se houve demissões é por processos cotidianos, e a forma que isso está sendo adotado, e em alguns momentos a venda tem até crescido. Ontem eu falei com outro correspondente, no negócio dele aqui em Belo Horizonte, o negócio dele cresceu mês passado 17%, em outros adaptaram a venda remota. Ou seja, nessa questão toda, pode-se causar uma zona de conforto nos colaboradores. Por que eu estou tocando nesse assunto aqui, nesse campo minado? Porque eu sei que isso não é verdade. Eu, como consultor que transito em várias empresas, eu vejo que isso, essa zona de conforto, nem no serviço público é verdadeiro mais. Essa zona de conforto tem pelo menos uma década que ela deixou de existir para os funcionários públicos e há 2 décadas na iniciativa privada. Eu sei que isso muda. Do mesmo jeito que tudo é pego de surpresa, essas coisas mudam. E amanhã as pessoas podem ter uma surpresa, porque a zona de conforto individual gera um comportamento um pouco, com licença da palavra, acomodado, ou não buscar ali com toda a garra, com todo o potencial que tem, uma solução para o problema, uma produtividade, porque nós estamos nos ajustando. Então, eu queria entender o que vocês 3 pensam sobre isso, se isso é uma realidade, se eu estou falando uma grande bobagem. Quero que vocês fiquem bem à vontade para falar sobre se existe uma falsa sensação de segurança e que é possível que algumas pessoas estejam entrando em zona de conforto. Se isso é uma grande bobagem que eu estou pontuando aqui, ou se isso tem alguma relevância, eu queria ouvir a opinião de vocês 3, por favor. Bom, Luca, muito ponderado isso, de extrema importância. Eu vou te dizer que se há alguém hoje que esteja habitando essa zona de conforto, que ela saia imediatamente, acelere mais que o Usain Bolt, porque essa zona não pertence.
tá? Eu me recordo muito bem que quando as coisas começaram a acontecer pós-pandemia, os nossos diretores nunca entraram em zona de conforto. Eles foram buscar, tá, caminhos e alternativas para que a gente pudesse manter a nossa empresa em pé. Mas manter a empresa em pé não é só o corpo administrativo, gerencial, é toda a empresa de um modo geral. E aí precisa da participação de todos. Todos precisam estar realmente envolvidos nisso. Privilégio, sim. É um privilégio estar hoje nessa empresa Intercrédito, tá? Com possibilidades de ganhos, com a manutenção do seu salário em dia, tá? E com perspectivas de negócios. Temos caminho para poder chegar onde a gente precisa chegar. Entregar resultados, bater meta, dobrar nosso ganho, ganhar bonificações. Isso está aqui, isso está sendo mantido. Então, é preciso do envolvimento de todos. Eu não entendo que possa imperar, sabe, um sentimento de que está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo. O Ivan foi muito categórico quando falou sobre cuidar dos nossos tubarões. É o que nós estamos fazendo, mas nós precisamos cuidar da Intercrédito. Todos, juntos, unidos, tá? Esse é um grande propósito. Nós temos ferramentas para isso, Luca, tá? E aquele que não consegue enxergar, eu não acho que tem que estar fazendo parte do nosso grupo, certo? É preciso saber que estamos nos esforçando, buscando alternativas, tá? Todos, de diversas maneiras. Não faz muito tempo que estávamos falando sobre dar férias coletivas. Isso foi se perdendo com o passar do tempo. Eu me recordo muito bem que fiz contato com os nossos funcionários da GEAL ao saber deles sobre a situação em relação ao trabalho. O que é que eles poderiam me passar em termos de segurança? Por certo, algumas localidades não estavam funcionando por conta de impasses com a Secretaria Municipal de Saúde, com decretos governamentais, com decretos de prefeitura, e aí a gente deixou muito à vontade o nosso funcionário para a gente desenvolver um raciocínio juntos. Tá? Na minha regional, a gente não tinha ninguém de grupo de risco, tá? Então a gente foi tratando disso e eu procurei passar para eles a segurança e o conforto de estarem trabalhando com toda a segurança necessária. As coisas foram se moldando, os dias foram se passando, e muito recentemente eu retornei em contato com eles para saber se as medidas de segurança que a nossa empresa tomou para garantir a segurança deles, se elas estavam aceitáveis, se precisava fazer mais alguma coisa, tá? Se podíamos cuidar melhor desses tubarões. Entende? E eu escutei quase que em unanimidade que estava tudo bem, que era isso mesmo, que os cuidados foram todos necessários. Eu, inclusive, fui mais a fundo. Eu perguntei de consultor por consultor e depois para os nossos supervisores, tá? Se eles estavam sentindo algum tipo de pressão familiar, ao saber se o esposo, a companheira, marido, namorado, pai, mãe, se era o contrário a esse direcionamento, para que a gente pudesse trabalhar isso de modo detalhado, sabe? Para garantir o conforto e a segurança. Então, isso é uma preocupação muito grande que nós temos. Nós temos trabalho mantido, temos trabalho em segurança, temos direcionamentos e temos norte. Precisamos dar o nosso melhor. E é isso que eu espero de quem está nos escutando. Diz, Mazinho. O Clóvis foi muito feliz nas suas colocações. Sem e dúvida. espero poder realmente colaborar aqui ainda com o meu comentário. Só uma pincelada. Então, eu acredito que realmente a nossa equipe precisa entender que esse momento é um momento difícil, mas que a gente precisa estar junto para que a gente possa superar todas essas dificuldades. E quanto mais realmente a gente se enganjar nesse projeto, para que a gente possa sair dele o mais rápido possível, vai ser melhor para todo mundo. A gente está disponibilizando aí o álcool em gel, a máscara, o acrílico de proteção, para que a gente realmente está pensando na nossa equipe que está na linha de frente. Só que para isso a gente precisa ter esse retorno. E esse retorno vai ter que vir realmente em forma de produção, em forma de realmente de entusiasmo, de demonstrar que realmente estão todos juntos em prol realmente do crescimento, para que a gente possa sair realmente disso cada vez mais forte e sair gigante. Senhor Alex. Luca, me lembro muito bem de uma conversa que tivemos, uma call, na verdade, por telefone, foi nem por vídeo, a gente está usando muito vídeo, mas antes disso, por telefone com toda a equipe comercial, com os nossos diretores. E o novo, essa questão dessa pandemia, nos deixou muito assustado. Nós temos nossos compromissos, eu tenho minha família para cuidar, tal. O que é que está acontecendo aí no mundo? E aí, nossos diretores, o Sancler, o Ivan,
nos convocaram, fizeram uma call conosco e passaram uma segurança naquele momento que foi essencial para até hoje o nosso negócio tá funcionando da forma que está. Eles passaram uma confiança absurda. E ao desligar o telefone deles, imediatamente eu fiz uma call também com todos os supervisores. E aí eu fui bem claro em falar para o pessoal, gente, ó, nós estamos aqui, escutei agora do diretor, muita segurança na empresa. Então, nós precisamos, é o que o Clóvis falou, nós precisamos cuidar dela agora, cuidar do nosso emprego, defender o nosso emprego. Então, tivemos aí várias pessoas que vieram me procurar, Alex, pô, a gente vai ser demitido, vão reduzir quadro, estão demitindo funcionários de outra empresa, tal, colocando, encerrando contratos. Não vai acontecer nada disso. Mas basta você querer. A gente precisa do teu retorno. A gente não pode fazer nada. E é como você falou, né? Tem pessoas que saíram, mas não por causa da crise, e sim por causa de outros motivos aí profissionais, a respeito de números. Mas exceções. eles passaram uma segurança. Então, assim, é hora da gente realmente reavaliar e olhar, enxergar e defender o que é nosso. A empresa é nossa. É como eu falo para Ivan, pô, Ivan, até brinco com ele de vez em quando, pô, Ivan, Sam, eu sou sócio de vocês, pô. A empresa também é minha. E cada um mesmo fazer parte disso. Então, vamos lá, tubarões. A empresa é nossa, vamos cuidar aí do nosso ganha-pão, com certeza. E cuidar de quem cuida da gente, né? Com certeza. Ou seja, a empresa durante o ano inteiro gera negócios para com que a gente faça na nossa fatia, que dê tudo certo. Eu acho que fica muito claro a visão de vocês três. Se eu fosse peneirar aí o que vocês três falaram, colocar no funil, cairia essa frase, talvez. É a hora da gente cuidar de quem cuida da gente. É como a mãe, quando adoece, a gente vai lá e faz o café, a gente vai lá, né, quando criança, deixa aqui que eu não vou fazer tanta bagunça, eu vou arrumar melhor a minha cama. Cuidar de quem cuida da gente para ela ter força de voltar, como promete, gigante, né? E outros e novos benefícios surgirem, para a gente olhar para trás e falar assim, superamos aquela crise lá, nada, somos realmente imparáveis. É hora de mostrar o valor cada um, né? Sair dos jargões que tanto a gente utiliza, tanto que eu particularmente gosto, sou apaixonado, e mostrar que é imparável, né? Mostrar que é tubarão. É agora. Não deixa para daqui a pouco da crise passar, não, porque não vai sobrar água para navegar, não. É agora. É agora que nós temos que mostrar que somos tubarões imparáveis. É agora. É a quem está nos ouvindo ter uma visão plena e clara sobre atitude, alta performance, porque craque entra no jogo quando... Tem uma frase de um professor que eu tive, chamado Valdez Ludwig, um estupendo consultor de negócio, aprendi minha vida inteira com ele. Ele sempre abria as conferências dele falando a seguinte frase: quando o mar está calmo, todo mundo navega bem. Quando o mar está calmo, todo mundo navega bem. Quando começa, né, o mar ficar revolto, quando tem turbulência, é que o piloto do avião mostra que ele tem habilidade, né? Então é agora que a gente tem que separar se somos mesmo tubarões de alta performance, se temos a honraria de usar esse título de ser um tubarão, né? Uma simbologia de um animal que vem desde a pré-história, que é forte, imbatível, que não tem medo, que está em todos os oceanos. É a hora, é agora, né? E com isso, meus amigos, nós temos que ter disciplina para gerenciar pessoas diferentes. Nosso tempo está encurtando, mas eu queria saber de vocês, assim, com respostas mais curtas, o que vocês fazem para, nesse contexto inteiro, gerenciar equipes e pessoas tão diferentes que tem dentro do quadro de funcionários? Como o Clóvis falou ainda há pouco, somos únicos, né? Cada um é um. O que vocês utilizam? E aí, como é que vocês fazem? Luca, eu amo trabalhar com pessoas. Eu sou apaixonado por trabalhar com pessoas. Eu saio de casa hoje, na verdade, não é para trabalhar, é para me divertir. Do tanto que eu gosto daquilo que eu faço. E ainda digo mais, ainda eu sou remunerado por isso. Tomara que o Sam e o Ivan coloquem no mudo nessa hora. Mas é tão prazeroso
fazer com que realmente as pessoas cresçam e ver a evolução dessas pessoas, que nada mais me gratifica de que realmente ver uma pessoa promovida, de que ver uma pessoa conseguindo realizações através do seu trabalho. Então, para mim, é muito gratificante. Então, esse processo de evolução, tem alguns consultores que se tornaram supervisores, que hoje eu olho para eles e não consigo enxergar ele como ele era antes, de tanto que ele já evoluiu. E esse processo, para mim, é maravilhoso. E me permita aqui colocar, fazer com que eu seja parte disso, para mim, não tem preço. Eu acho que meu salário é pago realmente quando eu consigo ver uma pessoa que estava num determinado período ali da vida, estação, e conseguiu continuar evoluindo e se tornou o supervisor que é hoje. Então, isso para mim é o mais gratificante. Ô, Luca, eu posso falar que, para mim, o maior reconhecimento é quando eu enxergo e escuto no meu consultor, no meu supervisor, que ele pôs em prática um direcionamento e isso causou uma grande diferença positivamente, tá? Tive isso com o supervisor, tive com o consultor, supervisor que lá atrás não acreditava muito no FAM, por exemplo, ou que quando era consultor não praticava muitas ligações e depois que virou supervisor encontrou nisso daí realmente a chave do seu negócio, tá? O supervisor que colheu lá os fãs guardados e conseguiu entregar o seu resultado, a sua meta, é virada, sabe? É a crença, entende? É desafiador isso, é muito desafiador, porque você pode estar assim um dia, estar muito bem, e amanhã você acorda completamente diferente. E isso fazer com que todo o teu planejamento de trabalho ele caia para água abaixo. Então, assim, e você fazer com que a pessoa se reinvente, que se desafie, sabe? É muito bom. É como o Mazinho falou, a gente ainda é pago para fazer isso, cara. Fato prazeroso, muito prazeroso mesmo. Eu uso muito a comunicação para um gerenciamento de toda a equipe. Eu acho que eu nunca falei tanto com o meu time como eu venho falado nesse momento. A gente vem trocando muita ideia, vem exemplos muito positivos de algumas lojas que a gente replica para a Gemais e consegue enxergar o retorno. Então, assim, sempre que eu tenho uma ideia, sempre que eu tenho uma videoconferência com a diretoria, a parte comercial, com o pessoal do banco, sempre a gente tenta sentar, colocar também os consultores para poder participar dessas vídeos e passar toda a orientação para que a gente consiga, obviamente, ter um ótimo resultado. Perfeito. Só queria fazer uma pontuação aí numa frase que o Mazinho, mas o Clóvis falaram, que eles brincaram, né? A liberdade que eles têm de falar assim, tomara que o Sancler e o Ivan coloquem isso no mudo, porque eu sou muito feliz com o que eu faço e ainda recebo bem para fazer isso. Me fez lembrar de uma reportagem que eu assisti do Michael Jordan, quando ele jogava no Chicago Bulls. Era o maior atleta, o mais bem remunerado de todos os tempos, naquele período. E teve uma entrevista com ele e falaram do salário exorbitante, faraônico, que ele ganhava lá no Chicago Bulls. E aí o presidente, né, o CEO lá do Chicago Bulls, respondeu que ainda era pouco, porque ele gostava de ver o Michael Jordan fazer o que ele fazia com tanta felicidade. E todo o dinheiro que pagasse para ele ainda era pouco, porque tem muita publicidade, camisetas, torcedores, e ele criava uma série e uma linha de fãs novos. Eu mesmo sou fã do Chicago Bulls por causa dele. Ele criava novos seguidores do Chicago Bulls, novos fãs, eu acho que a palavra certa é essa, novos fãs por causa disso. Eu tenho certeza, por conhecê-los há muitos anos, o Sancler e o Ivan pensam igual. Eles têm certeza absoluta. Você vê nas premiações, quando eles vão entregar um troféu, vai entregar uma premiação, vai dispor ali da viagem, a satisfação que eles ficam no palco, né, de receber cada um, de abraçar, você vê que aquilo é verdadeiro.
você vê que aquilo é muito deles, que é de verdade, né? Eles se emocionam ali. Então, essa frase de eles não precisam estar no mudo, porque eles têm prazer em fazer isso. E quanto mais felizes vocês estarão no dia a dia de vocês, eu tenho certeza que mais felizes eles vão estar e mais maneiras. Tudo que eles querem é que produza mais, que a fatia de vocês também vai ser maior, vai garantir trabalho, vai garantir emprego, isso aí. Isso está na essência deles. Bom, para terminarmos, a gente não poderia deixar de falar da Help. E eu queria perguntar para você o seguinte: nós fazemos parte, né? São 33, 34, 32, quantas lojas hoje? 38 franquias. 38 lojas, de uma rede de mais de 800 lojas, né? A loja 800, inclusive, é da Intercrédito. Eu queria perguntar para você o seguinte: qual a importância de fazer parte desse grupo, da Help, grupo Help Intercrédito? Suas vantagens, rotinas, pontos relevantes. Ou seja, o Ivan falou claramente na live dele que essa transformação agora do Covid é apenas mais uma, que a Inter passou por várias, e uma foi tombar, o termo que ele usa, de Intercrédito para Help. E vocês acompanharam, né, esse processo, e também foi uma dor do parto de abrir mão. Imagina eles, dono da marca, a gente tem amor pela marca, abrir mão para vir uma nova marca que nem é deles, que eles representam, mas que faz parte de um aglomerado maior e que tem outras vantagens. Isso é estratégico, isso é ser business, é ter visão de empresário. Eu queria, vocês aí na linha de frente, queria saber sobre isso um pouco. Quais pontos relevantes de rotina, da marca, de estar dentro de um grupo, de ter tantas lojas pelo Brasil com a marca que vocês representam também. Quem gostaria de começar falando sobre isso? Então eu posso começar, vamos lá. Vamos aproveitar que eu já estou soltinho, né? Tá adorando, tá ótimo. Então, trabalhar numa empresa como do Grupo BMG, da Help, se torna até fácil, né? A gente está rodeado de pessoas maravilhosas, como o Bruno Asfora, o Anthony, a Lidiane, o Matheus. O Anthony é suspeito, pode, né? Suspeito. Mas é tricolor, então é boa gente, né? Brincadeira, então, que é um grande amigo, então, como o Bruno também é, claro. Pois é, então isso é muito prazeroso realmente fazer parte de uma corporação que cada dia mais cresce, junto com a Intercrédito, uma empresa que quando eu entrei estava na caixa, se eu não estou enganado, era 32 lojas, hoje estamos com 38, com a intenção de crescer ainda mais. Então isso para mim realmente é uma satisfação enorme poder fazer parte de tudo isso. Eu costumo dizer que eu estou na empresa há 2 anos e alguns meses, mas parece que eu já estou na empresa desde a fundação, de tão bem aceito que eu fui, não só pela diretoria, mas como pelos meus amigos Alex, o Clóvis, a Eliane, a Karine, aproveitando, mandando um beijão aqui para elas, que mandaram tanta força para mim. E isso realmente é muito prazeroso. É gostoso realmente fazer parte de uma empresa como essa. Alex. Eu participei desse processo, desse tombamento, né, de Intercrédito para Help. Estou há 7 anos na empresa, vou completar 7 anos. Passou rapidíssimo. E eu acho que eu não poderia ter feito uma escolha melhor do que tá nessa empresa hoje. E tem uma questão assim, eu tenho o Ivan e o Sam, eles como gurus. Tudo que eles acreditam, eu vou de cabeça. Às vezes a gente está em reunião, eles lançam lá uma coisa e eu acredito logo, eu dou logo um pulo. Eu acredito muito no que eles falam. E nessa mudança de Intercrédito para Help, eu fiquei feliz da vida. Logicamente tem aquela vaidade, vamos tirar a nossa marca, vamos desmontar a nossa loja Intercrédito, mas vamos colocar agora também uma outra marca, vamos trabalhar de uma forma diferente, uma metodologia diferente, dos padrões diferentes. E a gente teve que se renovar, teve que se reinventar, na verdade. E muito prazeroso. E dessa junção, na verdade, nós conhecemos aí pessoas fantásticas. Como o Mazinho deu o exemplo aí do Anthony, do Bruno, Joana, a Patrícia, que está chegando agora para o time, a Robertinha, enfim, várias pessoas. O João, que já passou pelo time também, o Wilson, que ficou no lugar dele. Enfim, nós criamos um elo muito positivo. E com isso, na verdade, tanto o Banco BMG
tem a ganhar, como a Intercreto. Então, esse elo ele foi perfeito. Eu sou muito feliz, muito grato de fazer parte dessa história da Inter. É como o Ivan e Sandes brincam, eu fui a obstetra da Paraíba, né? A gente abriu a primeira loja lá, nós já temos aí 9 na nossa regional, na GEPAB, e hoje é a maior regional da empresa. Se Deus quiser, a gente vai aumentar ainda mais esse time, e sou felizaço, cara, em fazer parte dessa grande equipe. Maravilha, amigo. Clóvis. Bom, Luca, eu não tenho tanto tempo de empresa assim, como esses caras que falaram agora, mas eu posso te falar o seguinte, sabe? Eu sei que realmente não foi muito fácil, Luca, a gente tirar o nome Intercreto das nossas fachadas. Criamos isso com muito orgulho, sabe? Eu participei de todo esse processo com a empresa, e desde lá de trás. A primeira loja que o Banco BMG teve com um parceiro de atendimento no chão, a nível Brasil, foi em Maceió. Foi comigo, com o Ivan, com o Sancler, sabe? E ali a gente já tinha uma visão de futuro em relação a esse negócio. Tombar para Help foi realmente um desafio. Mas quando você parte para essa atitude, escutando o Ivan falar de como foi o entendimento dele lá, quando ele participou da reunião, sabe, onde a coisa despertou, cara, mergulhar de cabeça mesmo no negócio. Porque você conseguia entender não o que está acontecendo, mas o que estava por vir. Né? E ainda mais eu que pude perceber lá atrás o quanto existia desalinho em relação ao banco e correspondente. Né? Eu vi, por exemplo, nos interiores, um BMG pintado de rosa com o B caído de lado. E aí veio todo esse padrão, sabe? Veja quanto conhecimento a gente adquiriu. E aí eu vou encurtar para não ser muito extenso, porque tem muita coisa para falar sobre isso. A gente está vindo de eventos onde a gente pode conversar com o Dr. Márcio Laô, com a Amanda Ituaçu. Tá? São eventos que a gente enxerga as pessoas que a gente falava por telefone. Você já participou disso aí, né? Rap Show. Tá? Então, assim, veja o quanto a gente cresceu profissionalmente. Sabe? Eu escutar o meu diretor falar assim que hoje a gente somos gestores de pessoas. Eu mudei meu foco. O meu cliente não é o cara que bota a bunda na cadeira para fazer empréstimo, não. São os meus consultores e os meus supervisores. São para eles que eu preciso me vender todos os dias. Isso eu aprendi na Intercreto. Que lindo, amigo. Ô, Alex, você falou de 7 anos, passou rápido. Mas sabe outra coisa que passou rápido? Fala. Foi a nossa live, velho. Fala sério, de verdade. Tem que ter a segunda parte. O Ivan falou que tinha que ser 1h30. Na próxima, nós vamos propor, vamos bater o recorde do Gustavo Lima. Vamos ficar aqui pelo menos a tarde inteira, fazer um happy hour. O pessoal todo conectar juntos e vamos criar aí, vou deixar o desafio aí para ele. Vou apertar o Ivan aqui agora, a gente fazer uma live especial numa data que a gente venha escolher e tenha um happy hour no final, a gente usar uma plataforma que entram mais pessoas, cada um lá com sua taça de vinho, o seu refrigerante, e a gente confraternizar para a gente ver as carinhas todas assim. Quem sabe pode vir a dar certo, né? Com a bandeira do inimigo dos fins, né, Lucas? Sem dúvida. Aí vai até meia-noite, no mínimo, né? O Ivan podia tocar o cavaquinho pra gente, o Sam selecionar boas músicas. Vai ser sensacional. Mas eu queria que antes de encerrar oficialmente, já estouramos nosso tempo, passou voando, queria ter mais assuntos aqui com vocês, mais tempo, né? Assuntos a gente tem de sobra, para deixar que cada um de vocês pudesse, de uma forma sucinta, respeitando o horário do pessoal que precisa se deslocar, deixar a sua mensagem, né? Vocês deixaram já tantas, mas eu queria que vocês fizessem um resumão, assim, da sua sensação para deixar para esse pessoal que vocês são muito importantes dentro desse processo. Então, cada um podia direcionar ao seu time, né? Uma mensagem do que vocês acharem que é relevante agora. Vamos, Clóvis, puxa para a gente. Eu quero encerrar primeiro agradecendo, Luca, agradecendo o convite, Luca, dos meus diretores de estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho, de aprender tanto com vocês, tubarões, né? Agradecer a você também pela mediação, Luca, tá? E vou deixar aqui uma frase de um filósofo chinês, tá? Que tinha 3 pilares na sua filosofia de vida, que era a bondade, que emana alegria e paz, a ciência que dissipa dúvidas
tá? E a coragem que afaste e combate todo o mal. Estamos falando aqui de Confúcio, e a frase é a seguinte: você não pode mudar a direção dos ventos, mas você pode ajustar as velas da sua embarcação para que os ventos te levem aonde você quer chegar. E se Confúcio me permite, eu adicionaria a essa frase um provérbio romano que fala assim: e se não houver vento, reme. Que o nosso Senhor abençoe nossas famílias, os tubarões da Intercrest. Esse cara me deixa emocionado, Mazinho. Então, vou falar depois dele é difícil, vou rolar a bola para você, porque eu deixo por último para... Covarde, você foi covarde agora, viu, Lucas? Mas eu quero Alex falar... foi meu peixe agora. Primeiro, realmente, parabéns, Lucas. Você me deixou aqui super à vontade. Eu acho que todos sabem o quanto é difícil para mim falar assim para todo mundo. Imagina a quantidade de pessoas que a gente deve estar falando agora nesse momento. Mas me senti super à vontade, então parabéns por isso. Obrigado a Sam, Dona Graça, Ivan, por permitir realmente transmitir um pouco desse conhecimento que a gente tem para tanta gente nesse momento e falar para essa galera aí massa que não desista. Vou falar aqui olhando nessa câmera, eu acho que tem 3 câmeras aqui, mas vou falar nessa câmera aqui. Não desista. Muita gente vai falar para você que você não é capaz, que você não vai conseguir, mas continue acreditando, porque eu tenho certeza que aquele lá de cima te colocou aqui para ser uma pessoa ainda melhor, para você conquistar o que você quer. Então não pare. E tem uma frase do Mário Quitanda, para não ficar atrás do Clóvis, que é o seguinte: o assassino não é aquele que está matando o tempo, é assim um suicida. Então aproveite seu tempo ao máximo e vamos em frente, que a gente vai passar isso juntos. Estamos com você, tá? Alex, tá ferrado agora. Pois é, Lucas, você era para ter colocado primeiro, pô. Bota um cara cultural aí como o Clóvis, depois de Mazinho. Na próxima a gente faz isso. Deixaram brilhantemente aí. Enfim, gostaria de falar para todos que eu estou muito honrado em estar representando a regional da GEPAB. Foi muito prazeroso esse bate-papo aqui, essa conversa, essa live. Agradeço ao Mazinho, ao Clóvis e a você, Luca, por nos deixar tão de fazer uma conversa tão produtiva. Essa é a primeira vez que participo de uma live e vim super tranquilo, porque eu sabia de tudo, na verdade, assim, de como falar, conduzir. Então, quero agradecer à diretoria pela oportunidade. E falando em frase, aí vocês cada um deixou a sua frase, eu também quero deixar uma frase de um grande sábio, chamado Mahatma Gandhi. É que o homem ele é produto do seu pensamento. No que ele crê, ele se torna. Então, precisamos acreditar mais no nosso potencial e tudo isso vai chegar. Valeu, gente. Maravilha. Eu fico tão orgulhoso de vocês. Já tem alguns anos que a gente atende a Intercrest, a gente foi se familiarizando, nós nos tornamos amigos, né? Com tantas pessoas, né? Você falou que se sente dono da Intercrest, eu que sou um fornecedor também me sinto dono, porque essa é a sensação que essa companhia passa, que essa empresa passa, que os diretores passam. Quando eu estou em Recife, eu entro, já vou para a cozinha, tomo café, invado as salas, porque eu me sinto verdadeiramente em casa. Espero que o isolamento social se resolva para a gente ter os nossos encontros, nós vamos ter mais motivos para comemorar. Eu que tenho que agradecer vocês, pode ter certeza que eu entrei aqui de um jeito e estou indo embora de outro. Eu aprendo muito com vocês, eu observo muito vocês, eu não sou agora, mas qual é a estratégia, vocês não sabem o quanto vocês já me ensinaram. Eu recebo telefonemas constantes das pessoas querendo saber como que é esse negócio de tubarão na Intercrédito, como que faz isso. Eu falei, filho, tem que ser um tubarão para saber fazer, né? Tem que ser um deles. E eu fico muito orgulhoso disso tudo, né? Eu só tenho um pesar do tempo ter sido tão rápido, mas foi o suficiente. E vocês, eu tinha uma frase que eu vou abrir mão dela, porque vocês foram tão fantásticos, e depois de citar Confúcio, Mahatma Gandhi, Mário Quintana, eu observei aqui com vocês falando e vou tentar improvisar algo aqui, né? Pegar um pedacinho aqui de Confúcio, do Mário e de Gandhi, e vou tentar inventar uma coisa aqui, porque é tão profundo que vocês falaram, mas é como fosse mais ou menos assim. Para eles que são tubarões, né? Pense e creia. Pois se não houver vento, reme. Se não houver vento, remo, nade, porque vocês são tubarões.
porque senão vocês podem se suicidar. Fica aí meu carinho com vocês, meu respeito. E na próxima live recebi um recado do Sam, que é mais ou menos assim, tem 3 fatores tem 3 possibilidades que ainda depende de outros fatores, mas que era para eu avisar para todo mundo que vai ser fodástica. E aí fica essa surpresa e a gente fala durante a semana pelos canais que a gente tem comunicado. Um beijo, muito obrigado, fiquem com Deus e pense, creia, vente, se não tiver vento, reme, se tiver vento, remo, nade, porque isso é tubarão, né? E pense em tudo que você falou, porque quem mata o tempo é um suicida. Que lindo, parabéns. Ficamos juntos aí até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Sancler, obrigado, Ivan, pela amizade. Valeu, querido. Valeu, equipe. Valeu, pessoal. Valeu, Interpret. Valeu, Prazerzaço por aqui, aprendendo e compartilhando. Show de bola. Bom demais. Tem um gap aí para Isso é crédito. Semana passada eu fiz assim com as meninas, eu vou fazer coraçãozinho com vocês não, vamos deixar um registro do positivo, né? Vocês começaram falando sobre positivo, deixar um registro. Maravilha. E por que não fazer um coração também, né?